Superman 2 ou Superman 2. A aventura continua. Estados Unidos, 1980. Depois de Superman, o filme, ter mostrado a história de origem desse super-herói, que é, acho que indiscutivelmente, o mais famoso da história dos quadrinhos de heróis americanos. O filme conta, como diz o subtítulo brasileiro, uma nova aventura vivida pelo Homem de Aço. É um filme que eu sou até suspeito para falar, porque é um filme que faz parte da minha infância. É o filme de herói que eu mais gosto de todos. Gosto até mais do que o primeiro Superman. Para mim, toda vez que eu assisto, é um sentimento de nostalgia. Meus filhos até brincam, né? Porque a idade que eles têm, filmes de herói são esses filmes tecnicamente impecáveis, né? Esses filmes de hoje. Cara, Superman é tosco, né? Perto desses, sei lá, os Vingadores. Você vê o Superman voando assim, e os efeitos visuais é quase nível Chaves, né? Sabe quando o Nhonho e o seu barriga aparecem na mesma imagem, né? Ou a Dona Florinda e a Pops, é quase o mesmo nível de tosquice. Mas e daí? Eu amo esse filme. É maravilhoso esse filme. Aquele começo, sabe? O julgamento do General Zod, da Ursa e do Non, né? Com os tiozinhos lá falando culpado, culpado. Cara, sabe, arrepia. Só o começo do filme, aquela música, assim, que tem gente que fica tirando sarro. É, ao contrário, aparece os créditos antes do filme, em vez de ser no... Não interessa, é maravilhoso aquela música, assim, do filme, assim, com o nome dos atores, né? E mesmo aquela tosquice também no começo do filme, né, de passar as cenas do filme Superman de 1978, parecendo novela da Globo, né? Lembra aquelas novelas antigas? Cenas do capítulo anterior. Mesmo aquilo é maravilhoso, cara. E, e traz até para mim, pelo menos, traz até uma questão bastante pessoal. É, se eu prefiro filme legendado ou dublado, eu particularmente gosto de assistir das duas formas. Eu acho que para se fazer uma análise criteriosa do filme, eu acho que tem que assistir legendado, né? Principalmente quando você vai julgar a interpretação dos atores, porque às vezes a dublagem estraga, às vezes a dublagem melhora, às vezes você vai ver a atuação do ator de verdade, o dublador fez virar um show e o cara de verdade uma dublação, uma atuação até razoável. Agora, para se divertir, daí se você quiser assistir dublado em. Se você quiser assistir dublado em russo, se você quiser assistir dublado em português, se você quiser assistir legendado, se você quiser assistir, sei lá, é, som original sem legenda para você treinar o seu inglês. Para você se divertir, cara, você assiste do jeito que você quiser, eu não tenho esse problema. Mas esse filme, que nem eu falei, ele faz parte da minha infância e todo mundo que tem a minha idade, mais ou menos a minha idade, sabe que na época cinema, não é que cinema era caro, a gente não tinha uma boa condição financeira de ir em cinema sempre. Geralmente quando ia para assistir os filmes dos Trapalhões. A gente aprendeu a amar cinema, eu falo por mim e muitas pessoas da minha idade, já, talvez algumas vivam uma realidade diferente, lógico, não estou generalizando, mas muitos da minha época aprenderam a amar o cinema assistindo os filmes na televisão, e dublado, né, pela Herbert Richards, que para mim, cara, soa como música nos meus ouvidos.
versão brasileira Herbert Richards. E, e esse filme eu adoro assistir com a dublagem original. Superman 1 não se acha mais com a dublagem original. Superman 2 se acha, de vez em quando a gente assiste. Ah, sim, e eu tô falando da versão que foi concluída naquela época. Não tô falando dessa versão nova que tem gente que tem mania de ficar refazendo os filmes antigos com a versão do diretor. Tem uns que ficam horríveis, né? Talvez um dia eu fale. Star Wars é um. Tem muita gente que fala, meu, estragaram o filme de 77 com essas porcarias que fizeram agora. Mas isso é outra história. Mas esse filme eu gosto de assistir com aquelas dublagens, assistir legendado, lógico, mas eu gosto de assistir com aquelas dublagens. E diga-se de passagem, que dubladores maravilhosos. E me arrepia toda vez que eu vejo esse filme, sabe? Eu acho maravilhoso. Ah, tem tosquice? Tem. Os efeitos visuais são toscos, alguns são. Tem algumas coisas inexplicáveis, né? Ah, por que que o Superman não pode se relacionar com a Lois Lane se ele continuar sendo Superman? Por que que ele tem que virar humano para isso? Não sei, não tento achar explicação, não consigo. Que poder é esse que ele tem de dar um beijo na mulher e fazer ela esquecer as coisas? Também não sei. Esse Superman é Superman mesmo. Esse é, cara, até o poder de fazer uma pessoa esquecer as coisas ele tem. Ah, por que que a ursa sente dor quando ela é picada pela cobra? Meu, ela tem os poderes iguais aos do Superman. Se explodir uma bomba atômica nela, ela não vai sentir nada. Aí uma cobra pica a mão dela. Ah, eu não consigo achar explicação para isso. Eu não consigo achar explicação para o Superman tropeçar num tapete de urso e cair com a mão no fogo. Porque se ele caiu com a mão no fogo foi sem querer. Aí a Lois Lane viu a mão dele. A não ser que alguém me fale, não, tem uma análise psíquica que fala que foi por querer. Superman, se você der um tiro de 12 no peito dele, não dá nem aquele tranquinho. Mas ali ele tropeçou num tapete de urso e perdeu o eixo de equilíbrio dele e caiu por causa de um tapete de urso. Outra tosqueira é o Clark Kent coloca um óculos e ninguém mais reconhece o cara. Meu, cara, 1,90 m, daquele tamanho, um homem totalmente assim, chamativo. Ele só coloca o óculos e ninguém mais reconhece ele. Mas e daí? Mesmo isso é maravilhoso, até porque mostra a qualidade do Christopher Reeves, que muita gente questionava, mas eu acho ele um excelente ator. Cara, ele é muito engraçado, sendo um palhaço, um bocó daquele jeito que ele é quando ele faz Clark Kent. Até isso é legal nesse filme. Tem coisa tosca? Tem. Mas o filme é maravilhoso. Maravilhoso. Lex Luthor é um sarro, cara. Eu amo aquele personagem, cara. É muito engraçado. O melhor Lex Luthor que já teve. Não tem como. É o do Gene Hackman. Superman também tem trocentos filmes Superman. Eu acho que todo mundo concorda que o, o Christopher Reeves, né, que o Papai do Céu tenha, foi o Superman da história, sabe? Ele é o Superman. Se fala em Superman no cinema, vem a cara dele. Acho que na memória de 90% da população. É, cenas maravilhosas. Aquela que ele volta lá no bar e dá uma surra no cara que, diga-se de passagem, pegou ele de trairagem. Porque naquela cena que o Superman não tinha os poderes, o cara deu um soco nele pelas costas. Aí depois ele vai lá e joga o cara na maquininha lá e dá o dinheiro pro velhinho da lanchonete. Fala, é que eu andei me exercitando. Cara, sensacional aquela cena. Sensacional. E é um filme, meu, todos os personagens são legais, cara. Todos. Eu gosto de todos os personagens. Eu gosto dos vilões, dos quatro lá do Lex Luthor e os três patetas lá, que eu chamava eles de três patetas quando eu era criança. Eu gosto do diretor de jornal, o cara, cara, aquele velho, só dele aparecer eu já dou risada. O cara é muito engraçado. Eu gosto do rapazinho lá que é o fotógrafo. Eu gosto do pessoal lá do bar, lá, o espertalhão lá que apanha porque não queria ceder o lugar pro Superman. Cara, a Lois Lane, todos são maravilhosos. A outra funcionária do jornal lá que fala, aquele grandão lá é mais forte que o Superman. A Lois Lane dá um safanão na orelha dela. Cara, é muito engraçado. Eu gosto de todos os personagens desse filme. A senhorita Tashmacher, o gordinho lá que é auxiliar do Lex Luthor. São
personagem maravilhoso, atuações maravilhosas. Eu gosto demais disso. Esse filme ele tem uma coisa engraçada também. Ele mostra que algumas piadas são intraduzíveis, vamos dizer assim. Intraduzíveis. Aquela cena que o General Zod entra na Casa Branca, né, e o cara se apresenta como presidente dos Estados Unidos e ele fala, você não é... Ele pede pro cara se ajoelhar, o cara se ajoelha e tal, não sei o que. Ele fala, você não é o presidente. Um homem que comanda tantos não vai se ajoelhar tão rápido. Aí aparece o presidente dos Estados Unidos de verdade. Ele aparece e fala, o que eu faço para salvar a vida de milhões. Aí ele fala, começar pela sua. Aí ele fala, mas eu posso me render a você, mas existe um homem que jamais vai se render a você. O General Zod pergunta, quem é esse palhaço? Quem é esse imbecil? Onde ele está? Eu também gostaria de saber, fala o presidente. Aí o presidente se ajoelha e o presidente dos Estados Unidos fala, oh meu Deus. Aí o Zod faz assim, Zod. Não tem como traduzir. Por um motivo simples. Em inglês, o presidente dos Estados Unidos falou, oh my God. Aí ele, Zod. É uma piada que em inglês tem graça. Em português, na época que eu era criança, não entendi uma palavra em inglês. Mas não interessa, mesmo com isso tudo, o filme é maravilhoso. É maravilhoso, cara, tudo. Eu não sei nem por onde começar a falar o que eu gosto nesse filme. Mas uma coisa que eu acho maravilhosa nesse filme, maravilhosa, é de um conceito que eu nem sabia na época que existia. É um conceito criado por um filósofo chamado Karl Popper, né, em 1945, que ele fala o paradoxo da tolerância. Que se os tolerantes forem tolerantes com os intolerantes vão ganhar a guerra e vão ser intolerantes com os tolerantes. Por que eu digo isso? Aquela cena do Superman se trancando naquela cápsula para se proteger dos raios vermelhos. E quando ele sai de lá, os três, né, o General Zod, a Ursa e o Non, perderam os poderes e o Superman arrebenta os três. Quer dizer, na verdade, ele só arrebentou foi o Zod, né? A Lois Lane deu um soco na cara da Ursa que foi bem feito. Eu falei, cara, como bem feita essa cena. E o outro lá, o Non, tentou voar e caiu sozinho. Aí o Lex Luthor fala. O Lex Luthor ele fala uma frase, eu não lembro exatamente a frase, mas ele fala mais ou menos assim: ele se protegeu lá dentro, enquanto nós sofremos efeitos aqui fora. Cara, eu nunca imaginei que o Superman fosse ser. Fosse agir de maneira desonesta, né? Essa eu não lembro a frase exata que ele fala, mas mais ou menos isso. Nunca imaginei que o Superman fosse ser desonesto. Aí o Superman fala: Luthor, eu sabia que você era uma cobra. Você ia me enganar. Cara, eu achei maravilhoso, maravilhoso, porque o Superman ele é tudo de bom. Ele é honesto, ele é bondoso, ele é caridoso, ele é justo, ele é, sabe, além das qualidades que ele tem, né, de força, superpoderes e tal, não sei o que, ele tem essas virtudes que qualquer ser humano pode ter. Mas tem hora que para você fazer o bem você tem que ser meio sem vergonha, cara. Tem hora que para fazer o bem você tem que ser meio sem vergonha. Não estou falando que os fins justificam os meios sob qualquer circunstância. Ah, não, toda hora você vai matar pessoas inocentes para alcançar um. Não, não estou falando que os fins justificam os meios. No livro Príncipe, nem o próprio Nicolau Maquiavel quis dizer exatamente isso. Né? Os fins justificam os meios. Ele não quis dizer isso. Ele fala que alguns usam desse estratagema. Mas às vezes é necessário o cara ser meio pilantra, meio sem vergonha, cara. O futuro, no caso, no filme, né, o futuro da humanidade dependia disso. Se tinha três vilões com os mesmos superpoderes que ele, o que ia acontecer se esses três vencessem? Ele tinha que vencer os três e olha, pensa na dificuldade que seria ele sozinho vencer três. Se ele usou desse estratagema e esse estratagema deu certo, ótimo, ótimo. O importante era acabar com a safadeza do Luthor e com a maldade de tiranos, sabe? E se tiver que usar armas, a gente vai usar armas mais fortes, as armas que a gente tiver. Então,
Não tenho mais muito o que falar desse filme. Eu poderia ficar fazer um vídeo aqui de 1 hora falando desse filme. É maravilhoso, é sensacional. Até com os erros eu acho maravilhoso. E é um filme que se passar, acho que se passar umas 200 vezes eu assisto de boas 200 vezes, sem sentir cansaço. Porque é um filme que me deixa maravilhado até hoje. Super recomendável.